Boa tarde a todos, o meu nome é Sónia Rocha, trabalho em centros comerciais há mais de 10 anos, na parte das operações, claro. E vinhamos falar sobre uma história de algo que aconteceu comigo, mais ou menos há 6 anos, quando decidi mudar o rumo da minha vida, fiz um desenvolvimento pessoal e fui estudar arte, finalmente. Retirei aquele peso que sempre tive a vida toda, a dizer, porque eu não fui para a escola de Soares dos Reis, meus pais não me deixaram, não queriam que eu seguisse alguma coisa séria, como economia ou gestão, e aos 30 anos decidi, não, eu vou estudar mesmo arte. Ao terminar, fiz um mestrado de arte contemporânea e ao terminar um exame de arte pública, perguntei ao professor, olha, isto, arte pública, centros comerciais, faz algum sentido? Faz, claro, até podia ser uma programação artística. Disse, boa. E porquê? Porque há mais pessoas nos centros comerciais que nas instituições culturais, porque muitas vezes o Estado não consegue dar resposta à programação artística e cultural que se desejava ter, e porque a Sonai Sierra tem um programa de responsabilidade corporativa onde isto encaixa. Portanto, faria sentido. Uma das minhas inspirações foi o Joseph Beuys, que fala muito da escultura social. Não sei se vocês conhecem, mas no fundo ele não se preocupava em fazer objetos, preocupava-se em chegar às pessoas, em passar informação e esculpir de alguma forma a mente ou da sociedade. O Ciar Mangiani também é uma referência para mim, porque é um escultor que fala da escultura pública na perspectiva das pessoas também. Fazer aquilo que é importante para elas, para um determinado local e para as pessoas que utilizam esse local. Para os centros comerciais isso é importante. Para chegarmos às pessoas é importante fazer algo que elas entendam. Isto é a minha tese de mestrado que depois foi publicada em setembro, que eu fiquei bastante satisfeita por isso também. Nela se explica o que já existe nos centros comerciais de arte pública e dá pistas do que é que poderá ser ainda mais interessante fazer. Enquanto caminho inovador, houve algumas questões, mas estás bem, então, mas arte pública nos centros comerciais, mas vamos agora gastar dinheiro num momento de crise. Então, e os artistas? Vão fazer arte para o povo, para o público em geral? Bom, tem vários objetivos, 2 deles, os maiores. Primeiro é dar trabalho aos artistas, de facto, é trazê-los para os centros comerciais e dar um pouco mais do que um saco de compras ao público. Portanto, que eles levem uma reflexão com eles, um pouco mais daquilo que temos feito. Isto é um exemplo de arte pública que já existe no Norte Shopping, portanto, é um elemento de memória, porque antes havia uma fábrica naquele lugar. Fomos buscar esta máquina à fábrica de Sor e trouxemos para lá para manter a memória do lugar. No Colombo existe também a tematização dos descobrimentos, portanto já temos também a arte pública desenhada pelos nossos arquitetos, com o objetivo de fazer passar também alguma informação, neste caso mais histórica. No Serra Shopping, na Covilhã, existe uma escultura feita da gralha de bico vermelho, que é uma espécie em vias de extinção. Desde abril deste ano, enquanto programadora, já fiz alguns eventos. Este foi realizado com o Mr. Deo. Ele mostrou-me um filme que tinha feito sobre prevenção rodoviária, muito interessante, e desafiou-me a deixá-lo fazer isto num centro comercial. Fizemos isto no parque de estacionamento do Gaia Shopping. Foi um momento interessante e a escultura ficou lá em exposição até agora, desde abril até outubro. Acho que impactou algumas pessoas que saíam do parque e percebiam que isto tinha uma mensagem com elas. Esta escultura está no Norte Shopping, foi um convite feito ao Juno Hotel. Ele pegou no telefone como um elemento de referência também ligado à indústria, colocou-lhe umas pernas de mulher porque percebeu que a grande maioria das pessoas que visitam o centro são mulheres. Pedimos a participação do público, os especialistas fizeram muito bem esse trabalho, esse link entre as pessoas e a obra de arte, e algumas das palavras que vocês veem, aliás, todas as palavras que vocês veem na parte de baixo do telefone foram escolhidas pelo artista, das 800 participações mais ou menos que houve do público em geral, e foram colocadas na obra. Este é um outro exemplo, é uma homenagem aos bombeiros, também com o Mr. Deo, em grafite, muito realista, que foi feita agora em novembro, também com o objetivo de passar mensagem às pessoas, e acho que ele consegue isso. Numa outra vertente, mais de programação cultural, portanto, de utilizar o centro como um espaço mais expositivo, fizemos também já algumas ações. Este é um projeto de Urban Yoga, portanto, que mistura um fotógrafo e uma professora de yoga, que o maior objetivo será desmistificar a questão do yoga ser feito sempre em espaços muito sossegados. Esta exposição também são maquetes, portanto, no fundo visa mostrar um trabalho feito por um amador, um Agostinho Teixeira, que trabalhava no Banco de Portugal e nas suas horas vagas fazia maquetes. Portanto, tem mais de 20 maquetes com edifícios emblemáticos do Porto, foi muito interessante, as pessoas também receberam isto muito bem nos centros. Aquela, por exemplo, do Palácio de Cristal é como ele era antes e não como o conhecemos hoje.
pronto, é isto que tinha para vos contar. E agora a parte de vos pedir que juntem os vossos sonhos ao meu sonho, portanto, que me enviem propostas, fiquem com o meu contacto. Acho que é importante podermos ter esta relação para poder fazer construir mais o sonho ainda.